o líder empresarial, ele deixou de ser um líder empresarial e ele passa a ter que responder, sim, não só os acionistas, mas toda a sociedade. Qual deve ser a resposta das empresas à crise gerada pelo novo coronavírus e como garantir um futuro sustentável de retomada dos negócios? Essas são apenas algumas das perguntas que nós vamos responder na entrevista de hoje do canal Brasil, uma realização da FEComércio. Nós realizamos uma série de entrevistas por videoconferência sobre os principais desafios desencadeados por essa pandemia. E para não perder nenhum vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Carlo Linkevieius Pereira, secretário executivo do Pacto Global da ONU no Brasil. Carlo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Bom, o Pacto Global foi lançado no ano 2000 e é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Eu quero começar nossa entrevista perguntando qual é o papel da iniciativa privada nesse contexto de pandemia e quais são as responsabilidades das empresas para com a sociedade nesse momento de crise. Obrigado pela oportunidade de falar esse tema. Como você comentou, o Pacto Global ele foi lançado em 2000, né? E qual foi o objetivo ali? O objetivo era de trazer as empresas para discussões para além dos seus negócios, né? E tem um número que eu sempre trago, que eu acho que é muito relevante e que dá um pouco de luz para essa discussão, que é com relação a que se a gente comparar empresas e países, ou seja, estou colocando empresas e países numa mesma tabela, né? E comparando então PIB e anual, a gente vê que dos 200 maiores, 157 são empresas e não países, né? Tem um outro dado que é muito impactante aí, se somarmos então as 10 maiores receitas do mundo, essa soma é maior que a soma dos 180 menores PIBs do mundo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, as 10 maiores empresas, elas são maiores em receita do que os 180 menores países do mundo, né? Ou seja, nisso a gente já vê a relevância ali financeira, né? Então, por isso, claro que vem um poder ali associado muito grande. Então, por conta disso que as Nações Unidas, mas a sociedade em geral, espera muito das empresas, tá? Vou falar, para responder mais diretamente a sua pergunta, de algumas pesquisas aqui. A gente fez uma pesquisa, o Pacto Global, com a Edelman, né? A Edelman já tem tradicionalmente, acho que há 10 anos, 20 anos, o barômetro da confiança. E o barômetro da confiança, então, ele visa, então, medir o que a sociedade em geral espera dos diferentes setores, né? Então, o primeiro setor é o governo, o segundo setor é as empresas e também a sociedade civil, né? E aí o que a gente tem visto, né? Que há muito tempo, há um bom tempo, vai alguns anos, a gente está migrando de uma economia que vai de uma economia de acionistas, ou seja, empresas focadas em acionistas, para uma economia de stakeholders, ou seja, as empresas olhando todos os seus stakeholders, né? E o que tem de interessante, nesse ano aqui no Brasil, a gente fez então com a Edelman essa pesquisa, que eles já publicariam um barômetro da confiança, e a gente fez então com esse recorte de Covid, tá? E olha que interessante, a pesquisa do ano passado, ela já mostrava o quê? Ela mostrava que 28% das pessoas no Brasil confiam, então, no governo, né? 41% na mídia, 56% nas empresas, né? Ou seja, olha só comparativamente qual a expectativa das pessoas para com as empresas. Aí um número que é mais interessante ainda, 76% das pessoas confiam, então, no seu empregador. Ou seja, olha isso quando eu comparo com o governo, sai de 28 para 76, né? Então, isso já passa uma série de recados super relevantes, né? E aí, agora, para a Covid, isso não ficou diferente. Uma outra informação da pesquisa do ano passado ainda,
na casa dos 75% também, as pessoas esperam que os CEOs liderem questões sociais, questões ambientais, questões da sociedade em geral, sem esperar o governo para atuar, né? Ou seja, tem uma expectativa de um propósito maior das empresas e que esse propósito esteja alinhado com os anseios da sociedade, tá? E aí agora vindo para a pesquisa especificamente desse ano, que trata então da Covid. Né? Essa pesquisa seria lançada em março, aí por conta da Covid, então já fez uma pesquisa suplementar para olhar então a questão da Covid. O que a gente olha? A gente olha que a sociedade em geral hoje, quando vai buscar informação, confia, né? A gente volta à crença à ciência, né? O que é uma questão importante e boa, né? Então vem ali a ciência e logo depois vem os meios de comunicação tradicionais, né? Ou seja, subiu muito também, e depois disso vem ali as empresas, tá? Então a empresa é um meio de comunicação com o público em geral. Eles querem saber o que as empresas estão fazendo e eles querem ter informação das empresas, tá? Nessa pesquisa a gente perguntou, por exemplo, você acha que as empresas têm que divulgarem têm que divulgar o que estão fazendo? Tem que divulgar, né? Porque muitas empresas estavam com uma preocupação de, olha, eu não quero parecer oportunista, né? Mas não, a população quer escutar o que está sendo feito. As pessoas elas querem comprar daquelas marcas que estão fazendo alguma coisa agora, né? Então as marcas têm que se posicionar nesse momento de pandemia, sem dúvida nenhuma, né? E só para terminar, a resposta longa, a gente vê aqui que o governo sozinho não dá conta, não dá conta. Né? Então, isso eu não estou falando de governo federal, estou falando de toda a esfera pública. Né? Então, precisa dessa interação público-privado para que a gente consiga endereçar desafios dessas proporções. Carlos, você falou sobre o papel, a importância da liderança contra a Covid-19. Qual deve ser, então, o papel dos CEOs, a resposta dos CEOs a essa crise? Tem que vir à frente. Essa é uma pergunta específica ali na pesquisa e tem que vir à frente. Há uma expectativa de que o líder da empresa, o CEO da empresa, venha à frente e se posicionar. Né? Então, não é só a marca aparecendo, é o CEO falando o que está acontecendo. Então, por isso, para ter ideia, muitas das empresas estão adotando videoconferências com todos os seus funcionários com o líder, né? E isso algumas empresas fazem diariamente, outras semanalmente. Mas tem uma expectativa de que a liderança fale nesse momento, por várias questões. Uma dessa que eu falei, que é a questão da confiança. Então, se eu confio na minha empresa, eu confio nela para tudo. Então, se ela está me dizendo que eu tenho que lavar as mãos, opa, acho que eu tenho que lavar as mãos. Né? Se ela está dizendo que, enfim, tenho que andar com máscara, qualquer uma dessas coisas, eu confio naquela instituição. Né? De novo, vindo para aquele número de 76%. Né? E, além disso, ela quer saber o que a empresa está fazendo para a sociedade. Isso é um ponto muito claro ali na pesquisa também. Né? E querem ouvir isso do líder. E, para além disso também, né, Karina, tem a questão ali da saúde financeira dessa instituição, dessa empresa. Né? E, então, as pessoas querem saber, têm uma ansiedade para saber como que as coisas estão indo para a empresa e como que vai ser no futuro. Né? Por isso que esses compromissos com a sociedade, com os funcionários, como esse movimento que a gente tem que visa, então, a não demissão, né? Isso é muito relevante e acalma muito a população em geral nesse momento de grande ansiedade. Nós sabemos que houve muitas demissões, aumento do desemprego, né? Qual a recomendação específica do Pacto Global da ONU sobre os acordos de trabalho? Eles devem ser, então, mantidos na medida do possível? Olha, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente espera aí das empresas, o Pacto Global tem os 10 princípios do Pacto Global, que são muito baseados
em todas as normativas e convenções e tratados da ONU como um todo, do sistema como um todo, né? E eles falam, então, principalmente de direitos humanos, né? Então, eles falam de trabalho decente, falam também de direitos humanos, meio ambiente, o 10º princípio, que é anticorrupção. A gente fez, inclusive, um exercício agora atrelando os 10 princípios às questões da Covid, né? E, sem dúvida nenhuma, o que a gente defende é que, nesse momento, dentro do possível, elas consigam manter os funcionários, né? E acho que, como eu falei, tem que ter ali uma movimentação, uma orquestração entre todos os setores da sociedade, né? Então, o governo tem que ajudar, né, com alguns pacotes aí estimulando essas empresas. O próprio setor privado entre si tem que se ajudar, né? Então, trago aqui exemplos de bancos privados que a gente está vendo praticando prazos maiores ou taxas menores para principalmente pequenos empresários. A gente sabe que o Brasil ele é muito dependente de pequenas e microempresas, né? E depende também da sociedade civil de maneira geral, né? Como que a gente pode apoiar as empresas de maneira geral, né? Como eu falei, a maior parte do nosso emprego está atrelado ali a micro e pequena empresa, e a gente vê alguns movimentos já promovendo, então, que você compre localmente, né? Que você proteja aquele restaurante ali perto da sua casa, né? Enfim, vários movimentos dessa natureza. Ou seja, não tem uma bala de prata, ninguém é capaz de resolver essa questão de maneira isolada. A gente precisa se unir, né? Só uma última coisa também, o que a gente está fazendo é atrelando aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Isso também assim, é de maneira muito importante, porque a gente vê que os ODS eles tratam de tudo, né? Questões ambientais, de governança, economia, etc., etc., e a gente vê o quão eles são interligados e interdependentes. Então, quando a gente ataca uma questão de saúde pública, como está sendo agora, a gente vê que quem está se saindo melhor, sem dúvida nenhuma, são aquelas pessoas, aquelas regiões mais afortunadas que conseguem ter saneamento básico, conseguem ter água, né? Ou seja, muito de direitos humanos, né? Então, assim, quem tem os direitos ali universais garantidos, né, vão conseguir e estão se saindo melhor, né? A gente viu a migração, está vendo a migração, é muito triste, né? Mas com muita força, por exemplo, em São Paulo, da Covid-19 para a periferia, né? E o que, assim, é tragédia anunciada, né? Porque a gente está acompanhando aí vários lugares, as pessoas ficam 3 dias sem água, mas fala, olha, tem que lavar a mão a cada 5 minutos. Com que água? Né? Com que sabonete? Né? Então, a gente vê que, enfim, a gente vê que os ODS, cada vez, mais do que nunca, eles são muito necessários. Nós vamos falar mais à frente, com mais profundidade, sobre os ODS. Agora, eu queria saber quais cases empresariais você destacaria no enfrentamento dessa pandemia. Já dá para citar a aplicação de boas práticas? Olha, sem dúvida, né? A gente, como o Pacto é uma rede bastante grande aqui no Brasil também, a terceira maior rede do mundo, né? Eu procuro não citar essa ou aquela empresa, né? Mas o que a gente vê, claro, sem dúvida nenhuma, a gente vê, citando algumas, Ambev, por exemplo, Ambev saiu muito à frente, já olhou a questão do álcool em gel e de maneira concertada, né? Em que sentido? Conseguiu adquirir o álcool ali de uma das plantas, voltou as plantas para a produção para esses itens, né? Acionou toda a cadeia de fornecedores deles, né? Para que contribuíssem também e conseguiu, então, a gente vê aí uma magnitude muito significativa de doação de suprimentos, doação de álcool em gel, construção ali de hospital. A gente poderia falar da Braskem, que está doando muito dos seus insumos. Então, por exemplo, numa dessas doou 120 toneladas de TNT, tecido não tecido,
e muitas outras coisas, né? Fez o hospital de campanha, etc, etc. Enfim, Natura, Boticário e o Itaú, né? Que veio com essa o Todos pela Saúde, então R$ 1 bilhão, né? Então, eu acho que o setor privado, a gente acompanha tem uma plataforma que mostra ali as doações, né? E a gente já tem aí um volume maior de mais do que 4 bilhões de reais em doações, né? Então, é muito relevante. O setor privado, ele está respondendo a esse anseio da sociedade, sem dúvida nenhuma. E o Pacto Global da ONU faz parte da plataforma Covid Radar, que traça estratégias para a retomada econômica. Como deve ser delineado um plano de retomada dos negócios nesse momento ainda de incertezas? Olha, preocupações que a gente tem ali, né? Primeiro, para retomar, é muito claro, né? Tem os passos ali que o governo de São Paulo apresentou, que é muito baseado no que a União Europeia está fazendo, que é o que as principais instituições globais falam, a OMS fala, né? Que o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que ter um achatamento da curva e os casos têm que começar a diminuir, né? Então, o famoso fator R, que a Angela Merkel falou bem, né? E a gente vê que o fator R ele tem que estar abaixo de 1, pelo menos, ou seja, esse fator R, o que ele é? O fator de reprodução desse vírus, né? Ou seja, uma pessoa, o R igual a 1 é uma pessoa passando para uma pessoa, né? Se ele está menor do que 1, então está diminuindo. A gente precisa chegar nesse momento, a gente precisa ter testagem em massa, né? E essa testagem, Karina, assim, não sou da área de saúde, né, mas estou lendo muito, e essa testagem ela tem dois focos, né? A gente vê a testagem molecular e o teste rápido, né? Então, a testagem molecular, um amigo da Fiocruz me fez esse exemplo que eu achei muito bom. A testagem molecular é para trancar as pessoas em casa, e a testagem rápida é para liberar as pessoas. O que significa isso? Né? A testagem molecular, ela diz que você tem a doença, tá? Então, na verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que rastrear todas as pessoas que aquela pessoa teve contato, né? Então, assim, por exemplo, só no município de Wuhan, eles tinham 50 mil pessoas fazendo esse trabalho, né? O teste rápido, ele mostra que você tem anticorpos. Então, legal, você pode, e aí muito se discute dessa questão do passaporte da imunidade, né? E aí, então, você estaria ali, teoricamente, isso ainda não foi comprovado, né? Mas você estaria ali imune ao vírus da doença, né? Então, a gente precisa de todas essas questões ali para que a gente possa pensar em reabrir. Preocupações, né? O próprio ministro da Saúde disse que o Brasil está navegando no escuro com relação a dados, né? Então, eu fico muito preocupado quando a gente fala em reabrir uma economia se a gente não tem clareza, né, de onde essa doença está, onde esse vírus está, né? Nisso aparece, então, o Covid Radar, foi uma iniciativa ali iniciada pelo Serasa Experian, que trouxe, então, uma plataforma que foi utilizada em outras epidemias e pandemias, né? O que faz essa plataforma, né? Então, imagina que é uma grande base de dados, tá? É a maior que a gente conhece aqui no Brasil. Ela conta com dados públicos, dados privados, públicos de saúde, e não só saúde, demográficos e de economia também, mas a gente tem também dados privados de hospitais, né? A gente tem dados também de mobilidade, então temos 65 milhões de celulares conectados a essa plataforma, então a gente consegue ter clareza ali de qual o movimento desse vírus, dessa doença. Fora isso, nisso, né, a gente tem ali 10 universidades, mais de 10 universidades, na verdade, com mais de 50 pesquisadores já nessa plataforma. Fora isso, também vários canais ali de mídia, né? Então consumindo essa informação e gerando notícia, né? E também estão entrando os CONASEMs, né? Então as secretarias de saúde municipais, né? Para beberem dessa informação também. Então essa plataforma ela visa trazer
essa inteligência. E não só isso também, mas como a gente está querendo trazer uma certa coordenação e inteligência para a doação do setor privado. Tá? Só para exemplificar aqui, se a gente fala em, legal, quero doar álcool em gel, né? Quem precisa de álcool em gel? Não é? Pode parecer meio óbvio, mas pode não ser. Porque pode ser que determinado lugar já tenha ali um estoque muito grande de álcool em gel e outro está carente, né? E então a gente procura ter essa informação. Algo aproximado, obviamente, não dá para ser muito exato, né? Então, essa é a primeira parte do Covid Radar. A outra parte do Covid Radar é um marketplace que a gente tem, como se fosse enfim, esses marketplaces que existem, né, onde você faz transação ali de produtos e serviços, e a gente tem também específico para a Covid. Foi a empresa Atos, a empresa europeia de tecnologia, que desenvolveu ali para o coletivo, e ali, então, colocam-se ofertas e também demandas, tá? Então ali tem muita gente demandando, né? Então a gente tem desde prefeituras, temos ONGs, enfim, uma infinidade de instituições ali, e do outro lado também instituições ofertando esses serviços ou produtos, né? Fora isso também tem toda uma equipe que está olhando uma parte de arranjos produtivos, né? Então, como esse exemplo que eu dei, do TNT da Braskem, né? Legal, tem o TNT. Agora, quem vai costurar, quem vai transformar isso em máscaras e aventais, né? Então, a gente busca fazer esses arranjos também. Para finalizar, a gente tem toda a parte ali também de retomada, como você bem disse, muitas instituições ali fazem parte, algumas agências da ONU, muitas empresas, empresas de economia, empresas de informação, empresas de estratégia, né? E ali o objetivo esse grupo está ainda no momento de entender como pode ser a maior e melhor contribuição desse coletivo, né? Uma coisa que já se tirou dali é de fazer pesquisas, né? Pesquisas para entender como as empresas estão, pesquisa para entender como elas estão se planejando para reagir, né, a essa crise de cauda longa que está vindo por aí, né? Para a gente ver, então, para além das pesquisas, que já é uma informação muito relevante, saber como que a gente pode apoiar mais diretamente, tá? Última parte que eu citaria dentro do Covid Radar é a parte de integridade e anticorrupção, né? Então, a gente está com um olhar carinhoso para isso também, né? A gente sabe que, infelizmente, não é só questão do Brasil, mas qualquer lugar do mundo, infelizmente, pessoas se aproveitam desse momento de fragilidade, desse momento onde os órgãos públicos decretam ali estado de emergência, estado de calamidade, e aí com isso há uma flexibilização nos controles, e a gente sabe que, infelizmente, de novo, não é só caso aqui do Brasil, os estudos globalmente mostram isso, a corrupção aumenta muito. Então a gente está com uma outra frente também olhando isso. E nós vemos no momento o aumento da pobreza e das desigualdades sociais, né? Uma situação que se acentua, e ao mesmo tempo uma eventual escassez de recursos para programas de sustentabilidade, né? Qual que é o impacto dessa crise na responsabilidade social corporativa? Como que as empresas podem manter todos esses programas apesar da crise? Olha, tem várias respostas para essa pergunta, viu, Karina? Eu vou colocar aqui o que eu percebo na conversa com as empresas, né? Um pouco também do que eu falei dessas pesquisas e um pouco do que eu desejo, né? Acho que essas três coisas aqui. Então, na conversa com as empresas, elas perceberam, então, que há, como eu comentei, esse anseio da sociedade para com elas e que esse propósito delas seja maior do que só o produto ou serviço que elas promovem, né? Isso não é o Carlos falando, não são só as pesquisas, a gente vê também, então, por exemplo, o Klaus Schwab, que é do Fórum Econômico Mundial, ele fala isso muito claramente.
Paul Polman, esse CEO da Unilever, fala muito isso claramente. Um outro player que vem falando isso frequentemente nos últimos anos, que é o Larry Fink. Né? O Larry Fink, ele é, então, o CEO fundador do maior fundo de ativos do mundo. Né? Então, esse fundo, que é a BlackRock, tem ali quase 2 e pouco trilhões de dólares sob gestão, né? O que significa alguns PIBs brasileiros. Né? Então, perceba que não é uma pessoa de nicho, eu diria, né? Não é uma pessoa de sustentabilidade. Né? É uma pessoa do maior fundo do mundo. Né? E ele, muito claramente, fala isso que eu acabei de comentar, que a empresa tem que ter um propósito que atenda os anseios da sociedade. Né? Isso não vai mudar, não vai mudar. Por quê? Porque as pessoas não vão deixar de demandar isso das empresas, então as marcas vão ter que estar atentas a isso. Né? E, para além disso, para questões de impacto mais direto, né? Lembrando que um dado interessante aqui, né? 87% do valor de uma empresa hoje é atrelada a intangíveis. E a maior parte disso é reputação. Né? Então, não tem como a empresa ficar fora disso. E aí, para impactos mais diretos, como a gente vê, questão da urgência climática, por exemplo, né, que vai trazer mais situações como essa que a gente está vivendo, infelizmente, né? Esse é um fato. A gente vê o quê? Que isso aí está calculado, está calculado. Quando um fundo dessa magnitude, na verdade, todo o setor financeiro entra nessas discussões, é que eles já estão fazendo cálculos há muito tempo. Né? Então, significa que não tem possibilidade disso aí ser revertido, na minha visão. Tá? Então, de novo, não é uma opção mais para as empresas. Bom, a gente já falou aqui dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos há uma década de alcançar os ODS e agora nós vivemos uma pandemia. Os retrocessos vividos neste momento podem ser superados até 2030? Olha, Karine, eu acho difícil, de fato. Né? Eu acho que a gente vai ter atraso, a gente vê relatórios da Oxfam, por exemplo. Então, eu acho que, sim, a gente vai ter um retrocesso em muita coisa, já estamos tendo. Né? Agora, a esperança é que esse sentimento de solidariedade, né, entre, de novo, os países e os setores da economia, ele se mantenha e a gente consiga, então, ter um mundo melhor. Só para finalizar essa resposta, a gente vê, por exemplo, a Holanda, que já fala em um crescimento não, fala em, na verdade, preparar o país para o não crescimento. Né? O que significa isso? Existe um livro do Tim Jackson que chama Prosperidade sem Crescimento. Então, como a gente pode ser mais próspero sem crescer? E, enfim, a gente vai ter que usar todos esses conceitos para ter um mundo aí melhor, sem dúvida nenhuma. Quando anunciou o Pacto Global, Kofi Annan disse que queria dar uma cara mais humana às empresas. É lógico que a gente poderia fazer uma nova entrevista aqui sobre empresas e direitos humanos, mas brevemente o que isso significa, de que forma as empresas podem ser mais humanas e podem aplicar princípios de direitos humanos nas suas práticas? Tem que ser feito, né, Karine? Tem que ser feito. Por isso que eu falei pela expectativa que as pessoas têm, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E, fora isso, a gente vê hoje que as empresas, as pessoas que estão na empresa, por exemplo, tem toda uma teoria de economia de propósito, né? Então, tem um CEO que chama Aaron Hurst, que ele fala muito disso, e ele fala que as pessoas elas estão hoje nas empresas muito por 3 motivos principais. Um é crescimento, né? Então, como sempre houve. Um outro lado é a questão crescimento na carreira, né? Um outro lado é a questão do sentido de pertencimento. Então, as pessoas deixaram de frequentar lugares que antes frequentavam, instituições religiosas e clubes, por exemplo, segundo ele. Né? Então, a empresa passa a ser um lugar para você praticar o coletivo, a coletividade. Né? E o outro ponto também é a questão da causa do propósito. Isso está muito imbuído nessa nova geração, principalmente. Né? A gente vê a geração pós-milênio, ela sabe que, por exemplo, segundo a Bloomberg, 75% deles ali acreditam, então,
que o investimento deles e delas está atrelado, então, ao combate à pobreza, combate a mudanças climáticas, né? Então, é disso que se trata, né? Se trata de aplicar esses conceitos maiores de direitos humanos, de sustentabilidade, no dia a dia da empresa, né? E, como eu falei, não só nas ações diretas daquela empresa, mas um olhar mais amplo para a sociedade. E só para finalizar essa aí, que já foi uma resposta longa, mas numa discussão com o professor Michael Potter, teve ali estava uma conversa entre o CEO da Gap, marca de roupas, né, e também o CEO da Forbes, né? E o CEO da Gap falando então que numa confraternização da Gap, ele tinha uma pessoa ali olhando para ele de uma maneira meio estranha, um senhor já mais velho, e ele foi lá falar com ele, né? E por acaso era um ex-CEO da Gap de 30 anos atrás, né? E aí falou que esse CEO virou para ele e falou: olha, na minha época era muito mais fácil ser CEO, né? Então é isso, né? Essa fala dele mostra o desafio que, de fato, o líder empresarial, ele deixou de ser um líder empresarial e ele passa a ter que responder, sim, não só os acionistas, mas toda a sociedade. Discute-se muito nas últimas semanas o desafio de salvar vidas e, ao mesmo tempo, não deixar a economia desmoronar. Como alinhar as políticas econômicas e empresariais com esse período de emergência de saúde? Olha, eu acho que tem vários estudos aí mundo afora já que mostram, na verdade, que não há essa dicotomia, né? E outras coisas que são de grande preocupação é uma retomada que seja até desastrosa, né? Então você vai querer retomar no afã de acelerar a economia e, na verdade, vai ter que voltar a se trancar, né? Esses dados, eu acho que os estudos ainda não estão claros com relação a isso, mas a gente vê o caso, por exemplo, de Blumenau, Santa Catarina como um todo, né? Coincidentemente ou não, quando a gente teve aquela abertura ali aparentemente imatura, né, da economia, a gente vê uma semana depois os casos explodindo, né? Então, de novo, não existe essa dicotomia. A gente tem que esperar para que a gente consiga fazer de uma maneira, não sei se mais definitiva seja até forte, talvez, mas de uma maneira mais paulatina para que a gente tenha, de fato, a retomada da economia. Carlo Linkevieus Pereira, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.